Shirone habilmente evitou o colega que pretendia prejudicá-lo, para a surpresa deste. Ele acelerou, ultrapassando os adversários que caíam em queda livre abaixo. No entanto, o preço de manter um estado de alta concentração começou a se fazer sentir. O corpo de Shirone ficou pesado à medida que a fadiga acumulada explodia violentamente. Ele percebeu que seu padrão de uso de energia havia sido quebrado, exaurindo todas as suas forças de uma vez. Enfrentando o risco de desmaiar no ar, Shirone disse a si mesmo que não podia desabar. Com um esforço extraordinário de vontade, ele se forçou a recuperar a concentração. Seus olhos brilharam com um azul vibrante, e uma poderosa onda de energia envolveu seu corpo novamente, ajudando-o a retomar o controle. Após se sacrificar em vão, o estudante caiu em queda livre no ar, lamentando silenciosamente seu oponente excessivamente extraordinário. Abaixo, os alunos da turma 5 olhavam o céu confusos, debatendo os estranhos movimentos recentes e questionando se houve algum erro. Contudo, um aluno discerniu a verdade, afirmando que a colisão foi intencional, o que surpreendeu seus colegas, pois não concebiam alguém provocar tal incidente de propósito. Enquanto isso, Eruki, sentado com seu grupo, também ofereceu uma explicação semelhante. Ele analisou lucidamente, usando as mãos para descrever a cena de alguém parando abruptamente para que outra pessoa o atingisse diretamente. Eruki continuou a analisar, chamando-o de uma tática sofisticada que combinava teletransporte e saltos espaciais. Ele afirmou que se Shirone não tivesse se desviado a tempo da rota de voo padrão, uma tragédia poderia ter ocorrido. Embora admitisse o perigo, Eruki não deixou de se vangloriar de que, se fosse ele, teria facilmente escapado daquela situação com sua equação de movimento. Sua atitude exibicionista irritou os outros alunos. Apesar da arrogância de Eruki, os demais concordaram com sua avaliação. Eles acreditavam que os professores não poderiam ignorar o incidente, e certamente tinham seus próprios planos. Ao longe, os professores, de fato, observavam com expressões calmas, como se tivessem previsto tudo. Enquanto toda a atenção ainda estava voltada para o incidente de Shirone, um rastro de luz dourada brilhante de repente rasgou o ar. Mark, envolvido em uma aura, disparou à frente. Ele gritou em êxtase, proclamando-se o vencedor e um gênio. No fundo, Mark desprezava seus colegas e toda a classe 6, que se tornariam seus juniores, e queria que todos testemunhassem seu momento de glória. O riso arrogante de Mark ecoou enquanto ele continuava na liderança, irradiando uma aura brilhante. De trás, Shirone percebeu que Mark estava em sua melhor forma, e certamente chegaria à linha de chegada. Ele sabia que precisava ultrapassar o oponente rapidamente, mas aumentar a distância de teletransporte descuidadamente poderia quebrar seu ritmo. Com um olhar determinado, Shirone decidiu mudar de tática. Em vez de arriscar, ele aumentaria sua velocidade, apenas meio passo mais rápido que Mark. Imediatamente, Shirone explodiu em energia, encurtando a distância para Mark e para a surpresa da multidão. Os estudantes abaixo aplaudiam, alguns torcendo por Mark, enquanto outros não conseguiam acreditar que Shirone estava alcançando. Através do binóculo, Amy observava ansiosamente. Ela sabia bem que a condição física de Shirone não lhe permitia abusar da Kisenha, magia daquela forma. De repente, sua expressão congelou. Os olhos de Amy se arregalaram em choque ao ver algo completamente inesperado através do binóculo, deixando-a atordoada. Liderando e aproximando-se do precipício, Mark parou de repente. Ele ficou atordoado ao ver um objeto estranho descendo em velocidade assustadora. O objeto, semelhante a um chicote negro, rapidamente envolveu Mark e o ergueu no ar. Demasiado surpreso e aterrorizado, Mark apenas conseguiu gritar em pânico, pensando que estava prestes a morrer. Naquele exato momento, Shirone apareceu, seu corpo envolto em uma aura azul esverdeada, com os olhos brilhando intensamente e com determinação. De repente, um aviso do sistema ressoou por toda a área, alertando que o mecanismo da ponte intransponível estava prestes a ser ativado. Os professores e aprendizes que observavam ficaram atônitos com essa reviravolta inesperada. O sistema continuou a anunciar, confirmando que o desafio havia sido elevado ao nível 10. Apesar dos ferimentos em seu rosto, Shirone permaneceu firme, seus olhos ardendo com uma vontade inabalável, pronto para enfrentar o obstáculo final. Mark gritou em pânico ao perceber que o nível de perigo havia subitamente sido elevado ao nível 10. Na área de observação, os professores também ficaram agitados com a situação inesperada. Siena chamou Ted ansiosamente, que imediatamente decidiu ir à sala dos motores para intervir, e partiu apressadamente. Enquanto isso, Siena virou-se para implorar ao diretor Alpes que parasse imediatamente o exame para garantir a segurança dos alunos. No entanto, outro professor hesitou, preocupado com as reclamações de famílias poderosas se um exame tão importante fosse cancelado. Ao ouvir essa hesitação, Alpes ficou furioso.
Ele desconsiderou as preocupações com as consequências e ordenou categoricamente que o sinal de parada do exame fosse emitido imediatamente. Imediatamente após a decisão do diretor, um brilhante pilar de luz dourada disparou para o céu, sinalizando para toda a área. Chirone, ainda tenso na corrida, olhou espantado para o sinal. Ele sentiu a energia ao seu redor dissipar-se, e percebeu que o exame havia terminado abruptamente. Enquanto isso, em outro lugar o professor Tad também testemunhou o pilar de luz dourada. Ele imediatamente reconheceu que era o sinal de cancelamento do exame, e antecipou as reclamações futuras. No entanto, a irritação de Tad rapidamente se voltou para outra pessoa. Ele caminhou em direção a um prédio, furioso por acreditar que seu colega, Brad, estava embriagado e negligenciando suas responsabilidades, apesar de ter sido avisado sobre a importância deste exame. Com um semblante determinado, Tad apertou a maçaneta, preparando-se para um confronto. Mas, Ted descobriu que estava trancado. Ele imediatamente percebeu que a situação caótica do exame anterior não foi um erro por embriaguez, mas sim um ato deliberado. A raiva irrompeu, Tad conjurou magia de fogo, pronto para destruir a porta. No entanto, antes de agir, ele sentiu que havia alguém lá dentro. Sade usou magia para observar e viu uma silhueta sentada atrás da porta. Ele exigiu asperamente que a pessoa abrisse, ameaçando explodir tanto a porta quanto quem estivesse dentro se não obedecesse. Em resposta à sua fúria, veio uma voz estranhamente calma, desafiando-o a cumprir sua ameaça. A voz trazia consigo um desespero, sugerindo que sua morte passaria despercebida. Ao ouvir isso, a chama na mão de Tad se apagou. A expressão de raiva em seu rosto foi substituída por espanto e extrema confusão. Ele havia reconhecido aquela voz familiar. Ted finalmente percebeu que aquela voz familiar não era de Brad. Ele ficou chocado ao confirmar que a pessoa encolhida e tremendo atrás da porta trancada era Maria. Em um acesso de fúria, Tad bateu na porta questionando se ela tinha consciência da gravidade do que havia feito e exigindo que ela abrisse a porta imediatamente. De dentro, Maria gritou desesperadamente, recusando-se a abrir a porta por acreditar que tudo estava acabado. Ela confessou em lágrimas que, se Mark fosse promovido, ela teria que reviver uma vida infernal, então não via diferença entre aquilo e a morte naquele momento. A confissão angustiada de Maria deixou Tad completamente atordoado. Sua raiva desapareceu, substituída por consternação. Sentindo-se sem saída, Maria decidiu que, em vez de enfrentar aquele futuro, tiraria a própria vida. Ela apertou o peito e uma aura de luz começou a emanar de seu corpo. Após um momento de silêncio tenso, Fad suspirou inesperadamente. Ele disse que havia entendido e a instruiu a fazer o que quisesse. No quarto escuro, Maria encolhia-se, o rosto banhado em lágrimas e pavor. Lá fora, Tad permaneceu em silêncio, dizendo-lhe que não a forçaria a abrir a porta. Ele apenas anunciou com calma que o desejo dela se tornara realidade. O teste havia sido oficialmente interrompido. Ao mesmo tempo, na área de teste, um pilar de luz deslumbrante desceu do céu, sinalizando o fim do teste. Mark, muito perto da vitória, não conseguia acreditar nos próprios olhos. Ele rugiu de raiva quando a chance de promoção estava prestes a escapar de suas mãos. Ele decidiu ignorar a ordem, acreditando que era a única chance de eliminar Chirone de uma vez por todas. Sem hesitação, Mark continuou a avançar em direção à linha de chegada. Chirone também estava determinado a não parar. Ambos dispararam a uma velocidade assustadora, criando rastros de luz que atravessavam a área da academia e se dirigiam diretamente para o labirinto. Sienna percebeu a situação em pânico. Apressou-se a informar ao diretor Alperas que os dois alunos estavam a entrar no perigoso labirinto. Ela só podia observar com horror, incapaz de acreditar na audácia deles. O diretor Alpeas ao lado dela também não conseguia esconder sua raiva. Seu rosto estava contorcido de fúria, os punhos cerrados ao testemunhar a imprudência dos dois alunos. Ele não conseguia conter a indignação diante da temeridade das crianças tolas.